essas teorias relacionadas ao estudo do social que vão efetivamente contribuir, né, para esse estudo. Então, aqui, a introdução em ciências sociais é um dos aspectos importantes, porque quando falamos em ciências sociais, já vem na nossa cabeça uma ligação quase que direta da ideia de sociologia, né? Então, eu mesmo, antes de entrar na faculdade, né, fazer esse estudo mais aprofundado, eu entendia, né, na minha cabeça que ciências sociais é sociologia, né? Então, eu sempre tive essa ideia, né, e essa compreensão. Até que eu conheci efetivamente a ideia que ciências sociais, ela agrega informações e entre elas está a sociologia, né? Então, ela é, na realidade, uma área maior, que vai agregar algumas outras áreas de conhecimento. Então, se nós pegarmos aqui, ó, por exemplo, essa ideia das ciências sociais, nós temos essas três áreas aqui que são áreas importantes, que vão efetivamente contribuir, e a gente vai estar passeando por elas aqui, porque em vários momentos a gente vai estar passando por alguns desses teóricos que são importantíssimos, que são ícones aí dentro dessas áreas, né, de formação, que são áreas independentes, mas elas se relacionam de uma forma muito intensa, tá? É como nós pensamos aqui. Então, ciências sociais são todas as relações envolvendo as ações do homem, né? O que o homem produz. Então, se o homem, por exemplo, ele vive com outras pessoas ou ele está num grupo, ele vai produzir o quê? Comportamentos. Ele vai ter as relações, como ele vai agir com essas pessoas. Isso vai ter diversos fatores que vão influenciar. Então, não é somente um aspecto ou outro aspecto. Então, são vários fatores, né? Você veja, ele pode ser fator econômico, pode ser fator político, pode ser fator de saúde, pode ser fator tecnologia, pode ser fator educação, pode ser fator em família, ou seja, uma série de aspectos, né, que eles vão influenciar como essa pessoa vai se comportar. E outro aspecto importante também são as regras sociais, né? As regras sociais são aquelas que vão efetivamente fazer com que as pessoas vão agir de uma determinada forma. E tem as regras institucionais, né, que são as leis. Mas nós temos também, perdão, dentro desse ambiente, nós temos as regras que se fazem a partir de conceitos construídos dentro desse meio, que é que a filosofia adora muito estudar, né, que é a ideia de moral, né? Moral, posteriormente, vai dar o conceito da ética. Mas aqui, né, então, essas coisas, o que é certo, o que é errado. Então, isso vai sendo determinado pelo grupo. Historicamente, isso vai sendo construído, né? Qual é o comportamento adequado e o inadequado. É claro que diversas sociedades você vai ter pessoas, né, integrantes desse grupo que vão se comportar de forma inadequada, como é hoje. Né? Se nós pensarmos, por exemplo, a nossa sociedade, ela sabe como deve agir. As pessoas sabem como deve agir. Mas, ao mesmo tempo, você tem as pessoas que agem de forma diferenciada daquele contexto esperado. É claro que nós estamos falando de uma relação no ambiente sociológico, né? Vocês poderiam me dar bilhões de respostas aí dentro do contexto psicológico, né, que vai motivar uma pessoa a agir dessa daquela forma, tá? Então, nós vamos estar dentro desse contexto, contexto social. Não uma relação, por exemplo, do estudo psicológico, que daí é outra característica, que aí vocês têm já essa noção, esse domínio de algumas informações, né, que estão direcionadas a essa relação do comportamento. Então, não vou entrar dentro dessa área, tá? Então, quando nós temos essa ideia das ciências sociais, nós temos a sociologia. Agora sim, você tem essa ideia da sociologia. O que é essa sociologia? É a ideia, então, dessas relações sociais. Como as pessoas se relacionam. Então, não é só o individual. Embora, em alguns momentos, a sociologia precise desse individual para entender o coletivo. Mas ela tem uma ideia muito maior, né, centrada no estudo do coletivo. Então, é essa relação do coletivo
que vai ser um dos aspectos estudados dentro, no caso, da sociologia. Então, a gente vai passar por alguns teóricos? Sim, nós estaremos passando por alguns teóricos que são do universo da sociologia, que vão falar, vão desenvolver teorias, vão enfatizar alguns aspectos, vão falar que a sociedade pode ser vista e entendida a partir dessa perspectiva, ou daquela perspectiva, ou daquela outra perspectiva. Então, isso é como os teóricos, né, vão apresentar. Então, não é uma coisa muito complicada. O que acontece é que nem todos eles pensam da mesma forma. Então, eles pensam de forma diferente. Alguns vão falar que é questão econômica, outros vão falar que é questão cultural, outros vão falar que é questão social, outros vão falar que é uma série de outras coisas. Então, que elas vão ser determinadas por essas metodologias que eles vão aplicar, e, em outras palavras, né, os caminhos teóricos que serão construídos a partir dessas metodologias. Então, por isso que nós temos eles, por exemplo, que são de forma diferente, essas teorias. Então, a gente estuda por exemplo, claro, eu diria para vocês aqui, né, tem alguns casos, né, como, por exemplo, se você pegar Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, ele vai utilizar muitos dos conhecimentos de Weber, Durkheim, e uma forma assim muito intensa de Marx. Só que ele vai ampliar essas teorias, né? Então, ele vai trazer algumas informações a mais. Então, nesse caso, que ocorre, eu diria para vocês, não só dele, mas alguns outros teóricos, eles pegam algumas teorias e ampliam, né? Trazem mais informações. Eles ampliam a relação teórica e metodológica. Então, nesse caso, mas mesmo assim ela vai ficar um pouco diferente, né? Então, a gente vai poder perceber que cada um deles tem uma característica específica. Isso dentro da sociologia, tá? Então, a sociologia, nós teremos alguns autores que a gente vai estar trabalhando aqui. É importante pensar que a sociologia, por exemplo, ela nos traz essa possibilidade, né, de estudar a sociedade e fazer uma leitura, um mapeamento, no caso dessa sociedade. Alguns teóricos trabalham em função dessa característica, e fazer um mapeamento com aspectos característicos daquela sociedade. E quando a gente fala da sociologia, e mesmo das outras ciências aqui, que eu já vou citar, é muito interessante, por quê? Porque ela começa efetivamente em um processo onde as ciências biológicas, né, elas estavam em efervescência, elas estavam assim no auge. Então, você tinha metodologias, né, sendo aplicadas nas ciências biológicas de forma que você tinha um conhecimento científico muito claro. Então, ficou essa responsabilidade para as ciências sociais, né, apresentar uma metodologia tão quanto científica quanto as ciências biológicas. Por isso, quando nós falamos das ciências sociais, de forma geral, é a ideia que você tem do positivismo, de Augusto Comte. A gente vai citar aqui, que é o cara que trouxe essa metodologia que estava sendo aplicada nas ciências biológicas para poder ampliar esse conhecimento e trazer efetivamente uma metodologia que pudesse ser aplicada para estudar o comportamento social, ou seja, essa interação das pessoas no coletivo. Então, aí a gente tem uma rigorosidade. É efetivamente, né, uma área de conhecimento que ela precisa ser muito rigorosa, né, para ela ter credibilidade. Então, nesse sentido, não é uma coisa assim que ela é vazia. Ela sempre tem um respaldo, eu diria para vocês, teórico, né, muito bem constituído para ela ser aceita. Claro que tivemos aí diversos teóricos que apresentaram teorias que foram muito vazias, né, então uma coisa muito rasa, e acabou que não teve essa aceitação. Bom, então, nesse sentido, quando a gente fala da sociologia, tem essa rigorosidade, essa ideia, por exemplo, da credibilidade. Então, ela precisa ser rigorosa, né, sendo ela rigorosa para ter uma aceitação dentro do meio científico. Senão, efetivamente, não teria esse respaldo, né, diante desse contexto.
Bom, aí o que que nós temos? Nós temos a antropologia. A antropologia também é uma área, eu diria para vocês, de conhecimento extremamente importante, né? Inclusive, o início da antropologia, ela tem uma característica muito mais voltada à estrutura biológica, né? Que ela vai iniciar a sua formação a partir do estudo do desenvolvimento das espécies, tem uma relação muito forte com Darwin, né, na sua formação aqui, que é efetivamente as modificações estruturais do homem, né, então ela vai fazer esse estudo. Posteriormente, ela vai ter um caminho, né, alternativo aí, que vai ser a ideia, por exemplo, do estudo sobre a cultura. Então, essa relação que nós temos hoje, que é muito importante, faz parte desse contexto aqui, é essa antropologia cultural, né? Essa antropologia que, na realidade, ela estuda, ela faz um complemento importante para nós aqui, porque quando nós falamos da sociologia de forma geral, nós estamos falando do coletivo. Quando a gente fala na antropologia, nós estamos falando basicamente do estudo do homem, né? Antropo-homem-logia. Então, nesse sentido, nós temos o quê? O estudo do processo individual desse homem. E esse estudo, né, ele faz parte desse contexto porque ele vai agregar, então ele vai ajudar a gente conseguir ampliar esse estudo, né, quando nós estamos, na realidade, aqui, estudando algum teórico. Então, em alguns momentos, a gente se depara com a relação, por exemplo, da formação cultural, né? Se nós pensarmos, por exemplo, nessa ideia da identidade cultural, que é a formação que cada um de nós tivemos aí com as nossas famílias, com os nossos familiares, com a nossa região, com a característica que nós tivemos diante desse processo de formação, nós trazemos até hoje, né? Então, eu tenho uma forma de falar que é característica o quê? Lá do sul, de Curitiba. Você tem uma forma de falar que é característica aqui da região. Então, esse processo fica, né? Ele fica ali nas pessoas. Por mais que eu esteja aqui, por exemplo, mais de 10 anos morando em Goiás, o que que acontece? Você tem essa característica de formação cultural que fica em você. Então, esse processo, na realidade, é a tua identidade, né? Que vai, em outras palavras, agregar o coletivo. Então, tem costumes, tem a questão culinária, tem a religiosidade, tem os costumes da própria tradição, né, de família. Então, uma série de coisas que elas vão estar vivendo nesse coletivo. E quando a gente pensa nessa relação, por exemplo, ao estudar essa perspectiva, a gente percebe que alguns teóricos dão uma ênfase muito grande em aspectos que vão impulsionar um comportamento moral na sociedade. Que aspectos são esses? O processo da religiosidade. A religiosidade, em muitos casos, ela faz, né, ela traz a possibilidade das pessoas se comportarem de uma determinada forma. Então, é um processo importante, porque ele vai fazer parte, né, dessa relação que nós temos do coletivo. Então, se você tem uma forma já constituída, né, na tua perspectiva enquanto pessoa, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque é contra os meus princípios, grande parte desses princípios são constituídos dentro da relação das formações, né, das diversas perspectivas religiosas que nós temos no Brasil, que vai dar aquela ideia da formação moral, né, que ela se constitui na família, nos primeiros processos, né, antes de uma socialização mais coletiva, que é a ideia, por exemplo, das crianças. Então, as crianças são formadas, né, já com aquela formação do sim ou do não, do certo e do errado. Isso pode, você não pode fazer. Então, isso já é um processo de formação que vai constituir culturalmente essas pessoas. Então, quando a gente fala na antropologia, você tem a antropologia que vai estudar a cultura, você tem a antropologia que vai estudar o folclore, você tem a antropologia que vai estudar processo indianista, você tem a antropologia que vai estudar as cidades, né, antropologia urbana, você tem a antropologia que estuda grupos sociais específicos, então você tem uma série de informações, né, que são produzidas pela antropologia, que ela é absorvida também pela sociologia. Então ela ajuda a pensar, ela ajuda a ampliar diversos conceitos aí, que de certa forma fazem parte dessa composição. Então, ela é uma área importante para nós, né? Então, tem antropologias aí, teorias antropológicas mais recentes, né?
como é o caso, por exemplo, da antropologia urbana, é estudar culturalmente esse homem, né, que nós temos aí nas grandes centros, nas grandes cidades. É um homem diferente, né, que você tem, por exemplo, os comportamentos diferentes, que você tem daqueles que eram efetivamente das áreas menores, né, as áreas rurais, vou dar um exemplo aqui, né. Então, você tem já o coletivo, o estudo do coletivo e o estudo do individual, que é a sociologia do coletivo e a antropologia do individual. Tanto um quanto o outro faz parte desse contexto, né, que é o contexto das ciências sociais. Bom, tirando essa... tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alguém aí? Alguma questão? Alguma dúvida? Ok, então. Então, vamos dar continuidade aqui. Bom, então, nós temos ali uma outra área, né, que é, na realidade, aqui a ciência política. Ela faz parte também desse contexto. Se nós temos uma área que estuda o coletivo, se nós temos uma área que estuda o individual, nós temos uma área que estuda as relações de poder, que é onde se constitui a ciência política, né? Então, naturalmente, dentro dos grupos sociais, nós temos a relação de poder que se constitui dentro dos grupos sociais, desde os primórdios. Então, ela é uma composição que ela se forma desde as primeiras agregações de pessoas, desde as primeiras concentrações, ela vai existir dentro desse meio, que é a composição que nós temos aí da estrutura de poder. Ela vai se constituindo, né, e dentro desse mecanismo, a ciência política, ela vai se dedicar basicamente a essa estrutura institucionalizada do poder, que é, em outras palavras, o reflexo normativo, né, é o reflexo de estrutura construída por uma sociedade para uma sociedade, né, que é efetivamente a ideia do universo político. Então, quando a gente fala das relações políticas, né, ela se constitui na própria história, então ela vai acompanhando o processo histórico. Se hoje nós estudamos política, por exemplo, nós estudamos uma espécie de relação social no meio do poder, que é onde se constitui, né, as diversas estruturas que se relacionam com pessoas, coletivo e instituições que são constituídas para esse coletivo. No caso aí, né, nós temos então essa composição que seria a ideia de governo, partido político, grupos sociais, movimentos sociais, uma série de outros aí que vai, ok, que vai estar presente dentro desse contexto. Então, aí, o que que acontece? É a questão, né, no caso, de toda uma estrutura, né, que nós temos aqui, dentro desse contexto, que vai fazer parte, então, das ciências sociais. Então, exatamente o que nós vamos estudar, professor? Nós estaremos passeando sobre essas teorias. Nós estaremos passeando sobre grande parte dos teóricos relevantes, né, que vão estar discutindo essas informações, né, diante dessa composição de como é estruturada, então, as ciências sociais. Então, ela faz parte desse contexto, ela faz parte dessa relação, né, que, em outras palavras, é um grande reúne grandes informações, reúne essas áreas, né? Reúne esses teóricos, reúne essas metodologias que vão, em outras palavras, contribuir para nós aqui, para a gente poder entender a sociedade, né, o comportamento. Mas é uma questão que eu diria para vocês, por mais que a gente estude os teóricos, a sociedade é dinâmica, né? Então, você tem algumas teorias que elas são pertinentes, né? Eu diria para vocês, fidedigna, ela pode ser aplicada na sociedade, e outras teorias que a gente faz alguns aproveitamentos, né? Então, no processo da dinâmica da sociedade, eu não posso pensar a sociedade de hoje, né, como uma sociedade, por exemplo, do século XIX. São sociedades diferentes. Então, no século XIX, você vê alguns teóricos produzindo leituras sobre a sociedade. Quando você vai pegar, por exemplo, alguma teoria dessa e for aplicar na contemporaneidade, onde nós vivemos hoje,
você precisa efetivamente fazer algumas adaptações, que alguns aspectos não condizem com a realidade. Então, nesse sentido, você tem uma essência que vai ser trabalhada, bem como aqueles teóricos que já fazem isso, construindo novas teorias, né, sobre o estudo da contemporaneidade, como é o caso do Bauman, como é o caso do próprio Florestan Fernandes, alguns outros teóricos, né, que vão trazer para nós essa leitura da sociedade. E um dos aspectos que a gente sempre vai perceber também nessas discussões é quando nós tratamos da ideia da funcionalidade. Tem alguns teóricos que são funcionalistas, né, que vão efetivamente se dedicar mais ao estudo, entendendo que as pessoas e as estruturas dentro de uma sociedade têm uma função. E a partir dessa relação de uma teoria, de uma corrente, melhor dizendo, que é a corrente funcionalista, que vários teóricos vão participar, ela é uma corrente que vai agregar essa ideia geral, né? Cada um com uma especificidade, mas uma ideia geral de entender as funções dentro da sociedade. É claro que você vai pensar, basicamente, que dentro dessa relação das funções, você precisaria primeiro entender a sociedade, o mecanismo, né? Como ela funciona. E a partir desse funcionamento, você efetivamente adentrar, né, nas suas especificidades. Qual é a função, por exemplo, hoje que nós temos? Vamos pensar aqui na nossa sociedade hoje. Qual é a função da família hoje? Será que a função da família hoje é a mesma função da família em 1950? O que vocês acham? Exatamente. Nós temos diferenças. Por que disso? Porque existe aquilo que os teóricos apresentam para nós, que é a ideia da dinâmica. Então, a dinâmica é o que faz com que se modifique, né? Então, hoje, por exemplo, a gente usa aqui os nossos celulares, né, que faz tudo ali com ele, você consegue assistir aula, você consegue entrar nas redes sociais, consegue fazer pesquisa na internet, uma série de coisas, né? Pode ser que há alguns anos isso seja uma coisa obsoleta, nem se utilize mais isso, nem se utilize mais laptop, nem se utilize mais computador, tenha outras coisas, isso vai fazer, não, mas é só uma mudança tecnológica. Não, ela modifica o comportamento das pessoas. Então, isso faz com que as pessoas vão agir de forma diferente. A nossa sociedade, por exemplo, que nós vivemos hoje, né, inclusive o Castells fala muito isso, que é a sociedade em rede, é um dos textos que a gente vai tratar também. Quando você fala dessa ideia da sociedade em rede, você está, na realidade, pensando de como essa sociedade adentra esse princípio do processo da globalização de uma forma tão intensa, né? Porque hoje, por exemplo, você manda um e-mail para o Japão, ele recebe rapidamente, tempo real. Então, como que você poderia pensar essa característica, né, alguns anos atrás? Isso faz com que você tenha uma sociedade que ela vai, em outras palavras, absorvendo muito dessa chamada cultura mundial. Então, esses aspectos, essas informações, elas vão adentrando, né, dentro do nosso meio, e elas vão começando a ter o seu espaço. Então, elas vão tendo uma intensidade maior. Consequentemente, esse processo faz com que a sociedade se modifique, né? E aí a gente entra em outros aspectos importantes também, né, que são aspectos que se discutem aqui dentro desses mecanismos de estudo da sociedade, né, que é, em outras palavras, a questão dos valores, né, como se constrói os valores dentro da sociedade hoje, né, quais são os valores imperantes na sociedade, quais são os valores mais importantes que nós temos hoje, o que é importante para as pessoas. Então, isso também se modifica. Consequentemente, isso passa a ser, né, fatores determinantes para a mudança do comportamento coletivo. Então, o que eu diria para vocês aqui, situações como essa que a gente está vivendo, que é a questão da pandemia, fez com que nós tivéssemos comportamentos diferentes. E ao retornar
ao mecanismo, entre aspas, normal, novamente, que isso não vai ocorrer, porque já ocorreu a modificação, dentro do mecanismo social isso já ocorreu, nós vamos ter o quê? Uma nova sociedade, que vai agir de uma forma diferenciada. Então, essas questões, elas vão agregando. Então, aí que está a dinâmica. E esse é um dos aspectos que é estudado. Então, a dinâmica é um dos fatores. Cada um desses teóricos aqui, por exemplo, se você pegar uma ciência política, ou antropologia, ou sociologia, ele vai estudar o que é a dinâmica, que é onde faz-se a pergunta, que é onde faz-se o questionamento. E aí a gente entra no próprio contexto de uma metodologia científica, né? Só existe pesquisa se existe pergunta. Só existe alguma forma de você conhecer alguma coisa se existe um questionamento sobre aquela coisa. Que aí você vai poder ampliar e trazer informações, discutir, né, sobre aquele determinado assunto. Caso contrário, não tem o que estudar. Se você não identifica absolutamente nada na sociedade, você não consegue identificar. Então, isso passa a ser o quê? O aspecto que motiva, né, as ciências sociais de forma geral, dentro de cada uma dessas áreas, né? Então, ela vai ser o quê? O mecanismo propulsor aí, que vai fazer com que esses teóricos tentem interpretar, né, como esse processo funciona. É como nós pensarmos hoje, né? Vamos tentar fazer uma leitura da sociedade diante da relação do processo econômico. Então, a gente vai ter uma mudança, obviamente, você vai ter uma modificação no nível das pessoas, ou seja, na condição econômica, mediante a esse fator que a gente está vivendo. Isso vai fazer com que as pessoas vivam de forma diferente. O que mudou nisso? Mudou que muitas pessoas tiveram que buscar outras alternativas. E aquelas que elas tinham, né, enquanto sobrevivência, já não estão dando conta mais, ou estão impossibilitadas de operarem, de acontecerem. Então, você vai buscar outras alternativas. Buscando outras alternativas, outros mecanismos, outros recursos, você vai ajudando nessa mudança dentro da sociedade. Mudança de hábitos, mudança de comportamento, mudança de relações com pessoas, até mesmo na condição, né, da relação, por exemplo, da profissionalização. Algumas profissões sofreram tanto que, de certa forma, impulsionaram busca de caminhos diferenciados dentro da sociedade. E, às vezes, esses caminhos são caminhos que não têm mais retorno. A pessoa vai e adentra naquele caminho e observa que a dificuldade para voltar no que era antes é muito grande. Isso vai modificar o cenário da sociedade. Isso modifica de forma muito intensa. Então, esses são os aspectos, assim, que nós temos que vão gerar essas perguntas, esses questionamentos, né? E a partir dessas perguntas e esses questionamentos, nós estaremos efetivamente utilizando, então, esses teóricos aí que nos ajudam a pensar, digamos, de uma forma mais intensa, esses mecanismos, né? Então, isso passa a ser o quê? Um aspecto aqui que vai ser relacionado, então, a esse estudo. Quando a gente fala da sociologia, que é talvez o assunto que a gente vai mais tratar aqui, né, teóricos da sociologia, eu diria para vocês que ela inicia, né, com Augusto Comte, né, que nós temos ali essa ideia do Comte, que para nós aqui as origens, lá no século XIX, né? Então ele fala aqui, a sociologia é uma forma de saber científico originada no século XIX, em qualquer outra ciência, ela não é fruto do mero acaso, né? Mas responde às necessidades dos homens em seu tempo, ou seja, estudar esse homem e tentar compreender, né, como ele vive. É claro que quando nós falamos dessa questão aqui do século XIX, tem um fator que impulsiona, né, essa questão de estudar a sociedade. Não é estudar a sociedade por ela só, é que ela mudou o comportamento de uma forma, assim, muito radical, que é a ideia que você tem, por exemplo, da Revolução Industrial. As pessoas viviam no campo, plantavam, criavam seus pequenos animais para alimentação. Então, as pessoas tinham, né, de certa forma, o quê? Tinham um formato de vida diferenciado, né? Ela mesma produzia seu alimento, e daí por diante. Quando ocorre o processo da
da Revolução Industrial em si, você tem uma mudança muito forte, né, dentro desse contexto, que é efetivamente essas pessoas que saem do campo, né, que elas vão sair do campo, elas vão ser retiradas do campo, porque o campo vai ter outra função agora, serão retiradas do campo e vão para as cidades, que não tem estrutura nenhuma para as pessoas. Então, são as cidades que começam a ficar inchadas, cidades que não têm saneamento básico, cidades que não têm segurança, cidades que não têm, efetivamente, como suprir essa necessidade com boa qualidade, né, para essas pessoas morarem. Essas pessoas vão morar em torno das indústrias onde trabalham, onde são exploradas assim, de uma forma, eu diria assim, muito intensa, a própria família, todo mundo trabalhava, sem condições básicas, recebendo muito pouco. Então, veja só, que mudança que você vai ter. Onde você tinha efetivamente uma qualidade de vida, que era viver no campo, e você produzir, e toda uma tranquilidade, uma segurança que você constituía ali no campo, onde você teve diversas gerações ali, e você jogado para uma cidade, né, onde você tem todo um comportamento diferenciado, que vai, em outras palavras, fazer com que se modifique a sua forma de vida e, consequentemente, a qualidade de vida ela baixa muito. Então, isso foi um processo que motivou, né, alguns teóricos, como o caso, por exemplo, tanto Marx, quanto Weber, quanto Durkheim, vão passar por essa fase. Eles vão estudar, cada um no seu estilo, cada um dentro da sua característica, que vai estudar essa relação, por exemplo, do capitalismo, que começa a surgir, né, diante dessa fase e começa a mudar a vida das pessoas, né? Então, como muda a vida das pessoas, por exemplo, nesse mecanismo de pobreza, você vai ter também um outro mecanismo, que é os grupos sociais que vão subir de nível, ou seja, o que ele chama de burguesia, que vão ter uma qualidade de vida melhor, que vão ter, vão absorver as tecnologias desse momento. Então, você vai ter todo um universo que vai efetivamente distanciar de uma forma muito intensa essas duas classes mais evidentes. É claro que a gente está falando do século XIX, a gente está falando de uma visão, por exemplo, diferente de hoje, né? Então, hoje você não consegue identificar duas classes sociais, A e B. Hoje você tem A, B, C, D, E, F, G, H, porque, de certa forma, as pessoas estão em condições que, às vezes, é difícil de compreender nesse sentido, né? É mais as teorias do IBGE que conseguem absorver. Então, nesse sentido, o que que acontece, gente? A gente tem essa composição, né, no caso, que é essa formação que nós temos aí das mudanças, né? Essas mudanças que ocorrem. Então, aí, quando vai se falar, por exemplo, da desigualdade social, ela tem uma intensidade, não que ela não existia antes, claro que existia, mas ela tem uma intensidade muito grande, assim, na Revolução Industrial. Isso vai motivar a sociologia, ela ter um corpo específico, ou seja, uma história dela mesma, para ela poder estudar a sociedade. Por que eu falo isso? Os gregos já discutiam a questão social, mas você não tinha ideia de uma sociologia. Não tinha ideia, por exemplo, de discutir realmente as relações sociais de forma específica. Isso existia já em discussões lá, o próprio Sócrates, Aristóteles, Platão faziam isso, discutiam as questões sociais, mas não na composição de uma disciplina, né? Então, quando você pega, por exemplo, o Emile Durkheim, ele desenvolve essa ideia da sociologia e coloca isso numa disciplina dentro do curso de Direito na universidade. Então, ele dá um formato acadêmico, um formato científico para estudar a sociedade. E aí ela começa tendo a ideia, por exemplo, de uma ciência mesmo. Então, ela começa tendo um formato diferenciado. E isso passa a ser importante, porque ela avança muito a partir daí. O Marx, ele estuda a sociedade, mas não é a ideia, por exemplo, de um componente sociológico. Ele mesmo, ele tem a visão de filosofia. Ele tem essa formação, né? Ele tem essa composição diante do que ele escrevia. Então, ele é absorvido na filosofia. Mas a sociologia, a história, várias outras áreas, inclusive economia, absorveu esse teórico. Então, ele é muito usado na sociologia. Mas não que ele era visto, ele se identificava como um sociólogo. Então,
Não era dessa forma, não. Ele era um ativista, né, político do Partido Comunista. E aí você tem o Weber também, né? O Weber que vai trazer a ideia do estudo da sociologia, mas ele se prende muito à relação, por exemplo, do estudo do Estado. Então ele vai ver essa questão do Estado, a burocracia do Estado, a importância. Então eles se complementam, né? Se nós pensarmos, por exemplo, esses três teóricos aqui, eles se complementam. Quando a gente vai identificar essa relação, por exemplo, da sociologia. Ela se constrói nesse tempo, né? Essa questão, por exemplo, que nós temos relacionada à religião, o grande problema que nós temos um processo de fusão, né? Então, quando você vê em alguns aspectos, né, a gente não pode falar isso e generalizar, porque a gente tem algumas religiões que elas são tradicionais, mantém-se ainda uma determinada tradição da sua origem, né? Mas, embora nós temos uma diversidade religiosa muito grande, que em alguns momentos você tem uma fusão entre religião e aspectos econômicos. Ela não se identifica, nenhuma religião vai se identificar pela questão econômica, mas você percebe basicamente que a estrutura, dentro, por exemplo, de uma composição religiosa, ela é tão complexa quanto uma empresa. Então, de certa forma, você tem isso, que já é um ranço, né, que nós temos da própria Idade Média. A Idade Média ela vai trazer esse ranço, mesmo diante das características do protestantismo, do cristianismo, ele vai aparecer essa relação, por exemplo, da ideia de perspectiva econômica, né? Então, você pode perceber hoje, por exemplo, qual que é a função de uma religião? Vamos pensar assim nas suas origens, né? Vamos ser um pouquinho durkheimianos aí. Qual que é a função da religião? A religião, na realidade, é manter a fé das pessoas, né? Alguns teóricos que eu acho interessante, que defendem essa ideia, por exemplo, de igreja, não é relacionado, estou falando de estudiosos, né? Que estudam as línguas antigas, mas isso é uma linha de pensamento. Alguns estudiosos falam que, por exemplo, a ideia de igreja não é uma relação constituída fisicamente, né? Ou seja, tijolos, pedras, um templo. A religião, né, no entendimento de algumas interpretações e estudos de línguas antigas, dizem que a ideia, por exemplo, de igreja é igreja dentro de você, onde você efetivamente tem Deus dentro e se manifesta dentro de você. Então, a ideia de religião não é uma ideia que você precisa agregar ao aspecto econômico, e sim a ideia de religião, nas suas origens, segundo esses pesquisadores, seria a ideia de você praticar a humanidade, né? Então, esse praticar a humanidade seria o quê? Ações benéficas, né? Você ajudar o próximo, você respeitar o próximo, você ajudar as pessoas que têm fome, coisas desse tipo, né? Então, não é a necessidade, por exemplo, da composição de uma instituição física, né, como a ideia da igreja. Com essa dificuldade, né, você observa que as igrejas, elas vão, o próprio processo religioso, ele vai tomando formatos diferenciados, né, formatos diferenciados no decorrer do processo histórico. E aí, ele vai agregar uma coisa aqui que nós estudamos, que é a ciência política, é o poder. Então, você percebe, por exemplo, que as instituições elas vão se constituindo em função de poder, né? Veja só, não querendo criticar, né, absolutamente, respeito à crença de todos, hein, gente, por favor. Eu estou fazendo uma leitura aqui sociológica, tá? Eu não quero, de forma alguma aqui, adentrar no espaço pessoal de cada um. Então, de uma forma geral, você pode perceber hoje, por exemplo, que algumas instituições representam esse poder político. Representam o poder político influenciando o poder central, representam esse poder político participando, né, do poder central. Para mim, por exemplo, pastor ou padre ou um pai de santo, ele devia, na minha posição pessoal, né, deveria fazer o bem para a sociedade, não esperando o retorno econômico, né?
nesse sentido. Doar alguma coisa para... Isso é um princípio cristão, crístico, né? Não cristão de religião, mas cristão do comportamento de Cristo. Esse seria um princípio. Mas, quando a gente vê, por exemplo, representantes de uma determinada linha religiosa, deputado, senador, e aí por diante, o que você pensa disso, né? A primeiros olhos, opa, essa pessoa que é de uma determinada posição religiosa, sei lá, vai defender as pessoas. Mas aí você vê gente envolvida em escândalo econômico, desvio e tal. Aí você fica pensando, mas espera aí, alguma coisa está errada. Por quê? Porque ainda o processo econômico impera dentro dessa estrutura de poder. E aí você começa a absorver essa ideia da descrença. Eu preciso ter um comportamento cristão. Eu preciso me espelhar como Cristo se comportou, para eu poder tentar imitar um pouquinho o que ele fez, para tentar ir para esse caminho, né? E aí você vê, mas espera aí, olha a confusão que está. Então, a fusão que eu falei para vocês é essa ideia, a ideia de religiosidade com o poder. Então, a fusão que ocorre lá na Idade Média e vai se construindo com o passar do tempo, ela é um reflexo do que nós temos hoje. Então, nesse sentido, eu diria para vocês assim que a religião, efetivamente, na essência, está dentro das pessoas. A igreja está dentro de você. Como você se comporta, né? Se nós pensarmos, não tem sentido nenhum. A pessoa, por exemplo, vai no templo, vai na igreja, passa horas e horas lá rezando e sai dali e vai fazer, vai tomar atitudes negativas, né? Tem sentido. Então, eu acho que o sentido é, em outras palavras, nós termos o que? Um comportamento cristão, respeitar. Cristão no sentido, assim, de espelhar, como eu falei para vocês, em Cristo. Um comportamento gantiano, comportamento que nos traga, digamos assim, uma responsabilidade de pensar as pessoas como um irmão, né? Como um irmão seu. E não adianta, né? Isso é uma coisa difícil dentro da sociedade. Então a gente tem essa... Porque os próprios líderes religiosos são aqueles que mais incentivam, né? Às vezes, comportamentos inadequados. Então, isso é um dos processos que nós temos que pode ser estudado, e, aliás, é muito estudado dentro do mecanismo social. Inclusive, até tem um grupo na Federal aqui de Goiás, né, tem um professor, um ex-professor meu, que faz parte desse grupo, que estuda a sociologia religiosa. Então, percebam vocês como é complexo, né, nós pensarmos aí. Mas, aí, a grande alegria que nós temos é que isso não é generalizado. Existem casos aí que nós temos pessoas, por exemplo, que estão dentro do meio religioso, que absorvem aquilo como realmente uma missão, né? Uma missão de vida e falar, eu estou aqui para ajudar o próximo. Se eu estiver aqui na casa dessa pessoa ajudar a ir a pé, eu vou. Agora tem alguns, não, eu só vou lá se eu for de carro. Então, aí você vê as diferenças, né? Que existem, por exemplo, dentro desse mecanismo. Então, é complexo. É um assunto, assim, eu diria assim, de um estudo bem amplo. Nós pensarmos, por exemplo, o que é a religião na contemporaneidade. Então, a gente vê, a gente fica chocado, né? Porque o que nos choca hoje, ainda bem que choca, né? Não pode ser uma coisa que a gente vai ter isso como normal. O que nos choca hoje é você ver, assim, por exemplo, casos de violência das mais variadas, importunação sexual, violência contra jovem, desvio de dinheiro, roubo, improbidade administrativa para questão do cargo público. Então, você veja, esse tipo de coisa não seria, na essência, né, para determinadas pessoas que se dizem representantes religiosos. Então, aí você fica numa dúvida, né? Você coloca um pontinho de interrogação. Então, até que ponto a religião realmente é praticada? Né? Então, eu vejo que a religião é praticada naquele que realmente ajuda o próximo,
respeita o próximo, né? E ainda age com aquele sentido de fraternidade, que eu acho que é uma das coisas que hoje, dentro da sociedade, a gente tem uma ausência muito grande, né? A desvalorização da vida humana, ela passou a ser uma coisa, infelizmente, cotidiana, né? Então, as pessoas perdem a vida por R$ 1, às vezes até menos que isso. Então, cadê o respeito? Isso é uma concepção que se constrói, como eu falei para vocês no início, a partir de relações religiosas. Então, nós temos um problema aqui. Nós temos um problema muito sério de identidade religiosa. Não é a questão da minha, ou daquela, ou da outra, ou daquela outra, ou aquela religião. Não é isso. É questão de identidade religiosa mesmo. O princípio básico de qualquer religião, a gente pode concordar com isso, eu acredito que sim, que é fazer o bem, né? Grande parte das religiões pregam isso, fazer o bem, a prática da fraternidade. Então, esse processo, ou seja, esse espírito, essa identidade de uma religiosidade, ela está em questionamento. Então, a gente tem um pontinho de interrogação aí, que nos leva a repensar o que é realmente a religião para a sociedade. Claro que a gente não pode colocar isso de uma forma generalizada, né? Então, sempre dentro de um contexto, digamos assim, de uma metodologia científica, que é o nosso caso aqui, que a gente vai pregar por esse caminho, né? Dentro de uma metodologia científica, a gente nunca vai trabalhar com generalizações, a gente vai trabalhar com estudo de casos que vão ocorrer dentro da sociedade, mas infelizmente é uma quantidade relativamente grande que nós temos dentro da sociedade, que de certa forma, né, não tem essa prática da solidariedade. Aqui nós passamos, né, eu diria para vocês aqui que nós passamos uma fase onde a evidência, essa fase agora de pandemia, é uma evidência que você tem muito forte do processo do individualismo da sociedade, que é muito forte. Então você teve N casos aí, né, que evidenciaram esse processo da individualidade, ou seja, eu me cuido, você te vira. Então, essa relação, por exemplo, da dificuldade de entender que nós estamos em um coletivo. Isso já existe em várias outras situações, né? Se você pegar, por exemplo, a ideia de economizar água, você economiza a sua água, você está lá sempre cuidando, né? E daí você vê o vizinho da frente da sua casa lavando a calçada com mangueira, né? E daí você vai falar, mas senhor, peraí, lavando a calçada aí, não podia economizar um pouquinho, mas eu pago a minha água. Como se a água fosse um bem, né, de uma pessoa só. Então, você veja que é difícil você observar que uma pessoa assim tem um comportamento de coletivo. Então, ela tem um comportamento individualizado que vai influenciar o coletivo. Então, percebam vocês que esse é um dos aspectos que geram também estudos dentro da sociedade. Estudos que vão efetivamente se desenvolver de uma forma assim que você chega a um ponto que você percebe, opa, concluí meu estudo, agora eu preciso rever esse estudo que vai dar mais um estudo, porque as mudanças são muito grandes, a dinâmica é muito grande. Então, esse é um dos aspectos do que nós temos aí, que, de certa forma, também pode se relacionar com o próprio comportamento religioso, né? Embora você tenha pessoas, né, que mantêm, diria assim, manter uma tradição, assim, já de um comportamento, que são comportamentos, digamos, tradicionais, né, pensando sempre naquela rigorosidade, do respeito, daí por diante, tem muitas pessoas que mantêm isso. Então, isso é um aspecto importante que a gente tem dentro da sociedade que faz com que esse mecanismo ainda exista, né? Mas você tem uma quantidade de pessoas que pensam de forma individualizada, né? E não pensa que você está no coletivo. Então, se a gente fosse citar aqui a relação de fraternidade, seria um problema de identidade na sociedade. Não sei se eu consegui responder a tua questão.
E é uma das coisas que gera muitos problemas para a área de vocês, né, que é a psicologia. E aí você tem, né, quando você vai entrar na ideia, por exemplo, de concepções de transtornos, daí por diante, né, como é que isso é construído, né? Então, é uma coisa interessante que você tem, assim, que vai, um assunto, ele vai, de certa forma, agregar outro assunto. Então, a gente tem essa concepção, né, no caso de, eu diria para vocês, de assuntos que são importantes, e, de certa forma, esse comportamento, ele agrega-se a outro e vai adentrando, né, nessas discussões que vão, em outras palavras, trazer essa relação de estudo. Então, a sociologia, ela dá essa possibilidade, né? Então, aí, ó, por exemplo, se a gente for pensar nessa relação de você estudar comportamento religioso, ele pode ser estudado aí pela influência econômica, influência social, hierárquica, influência de coletivo familiar, influência de identidade cultural. Então, dá várias possibilidades aí para você estudar uma sociedade. Depende muito do que você quer extrair de informação, né, dessa análise. Como bem como você pode estudar até uma relação de poder, né? Então, se você pegar, por exemplo, hoje, as religiões, elas representam poder, né? Poder dentro da sociedade. Então, percebo vocês, por exemplo, que muitas das coisas ganhas pelas religiões em termos de leis foi através das pressões existentes de participantes do meio político, né? Que vão apresentar. Então, percebo vocês que isso não é a manifestação popular, né? E nem sempre a manifestação popular consegue alguma coisa, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui bem claro nesse sentido. Movimento sem terra. Todo mundo conseguiu terra para poder plantar e produzir? Manifestação popular. Essa questão aqui, né? Que é efetivamente a diferença que nós temos desses três autores. Então, quando você pega, por exemplo, a ideia do objetivo da sociologia de cada um deles, e quando você pega o método, é uma coisa que a gente vai estudar também, vai ter um momento específico para cada um deles, mas só para vocês entenderem basicamente que eles conseguem se complementar. Então, quando você observa, por exemplo, uma tendência de um teórico desse, você observa que o outro teórico ele ajuda a complementar, às vezes, as lacunas que ficam, né, para você estudar dentro da sociedade. Pois é, professor, mas nós estamos falando de um teórico lá do século XIX, né? Pois é, mas muitas das coisas, elas podem ser utilizadas. É claro que nem tudo, né? Como eu falei para vocês aqui em um momento da aula. Então, nós precisamos entender que algumas referências podem ser analisadas hoje. Outras, infelizmente, não tem como, né? Porque são períodos históricos diferentes. Então, isso vai gerar o quê? Novas interpretações dentro da sociedade. Então, você tem ali, ó, por exemplo, o Marx, qual que é o objeto da sociologia dele? As classes sociais. Então, ele chama a sociedade classista. O que é uma sociedade classista? É uma sociedade que é composta por classes sociais. Então, essas classes sociais, elas são geradoras de conflito entre elas. E esse conflito, ele entende que pode ser estudado a partir da dialética. A dialética é uma interpretação que ele faz sobre o conflito. Então, você tem lá a classe baixa com a classe alta. A classe baixa quer melhor condição, a classe alta quer mais lucro. E aí você tem a relação dessa ideia do lucro, que é o controle, que é o capitalismo. Então, essa condição, por exemplo, entre a luta de classes, que vai dar essa ideia da dialética, é esse conflito. Que a partir desse conflito gera uma série de comportamentos dentro da sociedade. Dentre eles, até o surgimento da ideia, por exemplo, de sindicatos, né, que vão existir para defender, por exemplo, esse trabalhador, que com o passar do tempo vai tomando outro formato, que acaba também virando uma estrutura de poder dentro da sociedade. Então, a gente vai tendo essas composições. Aí você tem o Emílio Durkheim, que ele fala que tudo que ocorre na sociedade é o que nós entendemos como fato social. Então, o fato social que ocorre, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Tivemos um jogo aí importante entre duas torcidas fortes aqui em Goiânia,
e isso gerou uma briga, um conflito, né? Briga de torcidas aí. Quando você vai analisar um composto como esse, você vai analisar a partir do fato social. O que é o fato social? A briga, o conflito que ocorre. Opa, então esse é o fato gerador. A partir dele, nós vamos pensar todo o contexto que formou essa estrutura do conflito. E aí, a partir do fato social, você consegue estudar o que está em torno dele. Basicamente, a gente tem essa compreensão. Entendendo também, né, isso é claro para todos, que nós não conseguimos entender a sociedade como um todo. Nós entendemos a sociedade a partir das suas partes importantes, das suas estruturas importantes. E essas estruturas, né, estudando cada uma delas, que vai dar uma ideia, por exemplo, dessa relação numa maior parte da sociedade. Mas nós nunca estudamos a sociedade, vou estudar a sociedade inteira. Não dá. É como eu chegar e falar para vocês aqui, a gente está falando de religiosidade, né? Vamos estudar a religiosidade de Anápolis. Gente, quantas religiões tem aqui em Anápolis? Eu começaria um estudo que não teria fim. Opa, eu vou estudar somente os espíritas de Anápolis. Opa, agora tem um grupo específico que eu consigo estudar. Eu vou estudar só os evangélicos de uma determinada igreja. Opa, aqui eu tenho um grupo específico. Então, na sociologia, eu não consigo estudar o todo. Não há possibilidades. Isso é uma regra geral que nós temos aqui, tá? Esse todo é componentes que você tem. E aí, né, a ideia do Durkheim é usar esse fato social para utilizar o método da explicação. Então, esses clássicos aqui, né, eles vão gerar e despertar outras metodologias, outras interpretações de outros teóricos. Mas aqui a gente tem uma essência muito importante. Então, o Durkheim ele fala para nós que ele vai tentar entender, fazer a explicação da sociedade sobre determinadas estruturas. O Weber fala que tudo na sociedade ocorre a partir da ação social. Ele fala que o individual não aparece. Ele fala que o coletivo aparece, porque o coletivo obriga você a agir de uma determinada forma. Então, prevalece o quê? Prevalece o que as pessoas querem que faça dentro daquele grupo, que não é o que você, pessoalmente, gostaria de fazer, em muitos casos. É o que você deve fazer para pertencer àquele coletivo. Isso dá a ideia de compreensão social. Compreender a sociedade, né? Eu não estou querendo explicar, não. Quero compreender como esse mecanismo funciona. É compreender como o relógio funciona. E não tentar explicar a existência dele. Então, aí você tem as diferenças que existem em cada um desses teóricos. Basicamente, esses aqui eles vão aparecer para nós e vão ser a referência, como eu falei para vocês, para alguns outros teóricos que vão existir dentro desse mecanismo. Ok, gente? Então, hoje o que eu tinha, assim, de uma forma bem breve, bem rápida, né, que a gente tinha, assim, para poder discutir, né, só fazer essa explicação básica aqui, né, seria basicamente essas questões aí, né, que eu traria para vocês aí.